Bom dia a todos, muito obrigado, peço desculpa do meu atraso, mas estive em funções universitárias que não me deixaram chegar mais cedo e, como não ouvi as comunicações anteriores a não ser esta última, a minha contribuição para esta temática irá ser certamente a mais pobre de todas, mas eu começaria por dizer que quando nós hoje em Portugal nos preocupamos imenso com esta temática e todos convergimos para entendermos que se trata de uma temática estratégica para o desenvolvimento do país, eu começaria por dizer que, do ponto de vista das infraestruturas, já está muita coisa feita, como aliás acabamos de ver nesta última comunicação. Não será seguramente pelas infraestruturas que nós deixamos de estar presentes neste movimento pelo turismo da saúde e do bem-estar. Eu vou falar um pouco mais do contexto, e fundamentalmente do contexto do país e do seu benchmarking para poder, de facto, ter um papel importante nesta temática do turismo de saúde e de bem-estar. E quando se fala em contexto, a primeira questão que nós temos que abordar sempre é, obviamente, o contexto que tem a ver com as pessoas. Estamos nós em Portugal preparados para, de facto, correspondermos às expectativas que eventualmente iremos criar ou estamos a criar para o desenvolvimento do turismo de saúde e bem-estar no país? Estamos preparados do ponto de vista dos nossos recursos humanos aos vários níveis, desde o chofer de táxi ao chofer do autocarro, à recepcionista dos hotéis, às pessoas que cuidam depois do acolhimento das pessoas quando elas chegam ao país. Estamos preparados do ponto de vista do nosso urbanismo, da qualidade do nosso ambiente, da qualidade do nosso território, da qualidade e limpeza das nossas cidades, para podermos, de facto, efetivamente criar esta expectativa que vir a Portugal praticar turismo de saúde e bem-estar é, de facto, chegar a um país saudável. Terá o país hoje a saúde suficiente do ponto de vista mental, porque a saúde começa sempre por aí, para poder efetivamente competir neste mercado internacional e, de alguma maneira, desviar parte desse mercado para Portugal, quando sabemos que outros países antes de nós começaram a tratar deste assunto já há bastante tempo? São perguntas que nós teríamos que começar naturalmente a tentar responder para encontrar a justificativa para criarmos efetivamente o movimento que estamos a criar e para depois correspondermos às legítimas expectativas. Porque pior do que não termos efetivamente um setor de turismo de saúde e bem-estar, pior do que isso, é criar as expectativas de que temos e depois não correspondermos a essas mesmas legítimas expectativas. E de facto, as pessoas, o ambiente da cidade, o ambiente do próprio território, o ordenamento desse mesmo território, a forma como as nossas cidades, nos seus centros históricos, estão ou não estão recuperadas, a limpeza urbana, enfim, a forma, inclusivamente, como as pessoas acolhem os nossos visitantes, os que vêm de fora do país à procura justamente de encontrar um país onde se possa realmente fazer turismo de saúde e bem-estar. O nosso grande déficit começa justamente por aqui. Os fatores que normalmente as pessoas que vêm de fora procuram em Portugal para poderem satisfazer as suas expectativas são vários. Nós temos na Universidade de Fernando Pessoa alguns estudantes, melhor, bastantes estudantes internacionais, a quem fazemos de vez em quando um inquérito de satisfação para sabermos se estão satisfeitos, se de facto a Universidade está a corresponder ou não às suas expectativas. E quando se fala de universidade, podíamos falar de turismo de saúde e bem-estar também ao mesmo tempo. Temos uma senhora proveniente da Tanzânia, da Universidade Aberta, Dar es Salaam, a quem aplicamos um questionário de satisfação e que nos respondeu da seguinte maneira: eu gosto de estar na Universidade de Fernando Pessoa por 4 razões fundamentais. A primeira das quais é que o clima na cidade do Porto é incomensuravelmente melhor do que aquele que eu tive durante 2 anos na Inglaterra, na Universidade de Surrey, onde quase morri de frio. A gastronomia é muito melhor em Portugal do que aquela que eu tive durante os 2 anos que vivi em Inglaterra. A língua não foi obstáculo para mim, porque nesta universidade sou ensinada em inglês. Finalmente, a relação qualidade de ensino e o custo desse ensino é altamente vantajosa para mim, na medida em que pago
nesta universidade por 3 anos de doutoramento, o mesmo que paguei em Inglaterra num ano de mestrado. São esses os fatores que ela considerava para ela essenciais para continuar na Universidade de Fernando Pessoa e sentir-se satisfeita com o país. A hospitalidade do povo, a natureza do clima, não o obstáculo da língua e, finalmente, uma boa relação entre a qualidade do serviço que a Universidade lhe presta e o custo que esse mesmo serviço tem para ela. Se nós transportarmos estas 4 realidades para o domínio que aqui nos ocupa, de turismo de saúde e bem-estar, teríamos que começar justamente por verificar se o contexto em que se vai movimentar ou em que se movimenta esta realidade do turismo de saúde e bem-estar está totalmente resolvido do nosso lado. Quando eu digo contexto, começamos, naturalmente, pela forma como quem nos visita é atendido no aeroporto. Porque esse é o primeiro impacto que nós temos quando chegamos por via aérea a qualquer país. A forma como os serviços aeroportuários nos atendem, desde logo, o tempo que demora a saírem as malas do avião. Que, obviamente, nos nossos aeroportos é quase sempre o dobro ou o triplo do tempo que a gente espera em qualquer outro aeroporto internacional, muitíssimo mais movimentado que o nosso. Ainda ontem eu tive que ir ao aeroporto esperar umas pessoas que vinham de Frankfurt e que foram as últimas pessoas a deixar a sala de chegada porque as malas levaram exatamente 45 minutos a serem entregues. Não há turismo de saúde que resista a isso. Por mais expectativa que nós tenhamos de chegar a um país que a gente pensa ser um país normal, chega ao aeroporto e verifica que, afinal de contas, a normalidade começa desde logo aí. Isto é, não há nenhuma justificação para esperar 45 minutos por uma bagagem de um avião, de um aparelho que chegou e que, obviamente, não ficou a quilómetros de distância da sala de desembarque. Depois, a forma como a polícia da alfândega trata as pessoas. A forma como, por vezes desconfiadamente, olha para as pessoas e, sobretudo, para a cor da pele que elas têm. E a forma como as discrimina quando, num controle da vida por amostragem, realiza, eventualmente, a sua tarefa, procurando, evidentemente, não deixar entrar em território nacional produtos ou pessoas não recomendáveis. Depois, o chofer de táxi, que, muito rarissimamente, é possível encontrar alguém que seja capaz de falar numa língua internacional, que hoje, como sabem, todos os que aqui estão presentes, se designa por globis. Nós não precisamos de falar inglês, precisamos de falar o globis, que é um inglês que toda a gente fala, toda a gente entende e que, obviamente, o chofer de táxi deveria ser o primeiro interessado em ser capaz de entender. Depois, a forma como o chofer de táxi está ou não está devidamente educado, devidamente preparado, devidamente cultivado para conduzir o turista, conduzir o nosso visitante diretamente pelo caminho mais curto ao hotel ou ao espaço que ele vai habitar, sem fazer dar umas voltas pela cidade para que o metímetro apresente mais alguns euros. Depois, a chegada naturalmente ao hotel, a forma como as pessoas são acolhidas nos hotéis, a limpeza do próprio hotel, a natureza dos quartos, etc, etc, etc. E no dia seguinte, se ele chegou à noite, o passeio pela cidade, não vir uma cidade, como dizia um jornalista há dias do New York Times, uma cidade que parece Detroit, ou seja, uma cidade que está quase toda emparedada, muito abandonada, muito pouco cuidado no seu aspecto urbano. Portanto, são estas questões de contexto que nos levam a nós termos a certeza de que poderemos lançar certamente este movimento de turismo de saúde e bem-estar, porque temos infraestruturas físicas para o fazer, temos infraestruturas físicas de grande qualidade, só que as pessoas que vêm fazer turismo e bem-estar não vêm para um internamento, não vão ser internas, não vão internar-se num antigo sanatório e vão ficar ali higienicamente fechadas até que voltem para o seu país. Querem passear, querem visitar as pessoas, as cidades, querem conviver, querem poder ter a possibilidade de levar com elas alguma ideia, ou uma ideia mais correta do que é a cultura do país onde acabaram de chegar. E, portanto, antes, obviamente, de chegarmos a estas consequências, ou seja, antes de chegarmos à parte daquilo que nós chamaríamos o objeto, evidentemente, deste movimento, deveríamos e teremos mesmo que cuidar das questões que estão a jusante, que são as questões do contexto. E as questões do contexto são tão importantes quanto, evidentemente, as questões do texto. Aliás,
como eu sou da área das literaturas, nós aprendemos muito cedo que a significação dos textos tem sempre uma determinação efetiva do contexto. É o contexto que faz com que a significação aconteça ou que ela mude de significação. E, portanto, este movimento não é uma questão exclusivamente, ou não pode ser uma questão exclusivamente dos empresários, dos empreendedores, daquelas pessoas que sejam, obviamente, ou que estejam diretamente ligadas ao setor da saúde, ou ligadas ao setor da hotelaria, ao setor das agências de viagens. Esta é, sobretudo, uma questão estratégica, política e, portanto, é também uma questão municipal, é também uma questão, evidentemente, de governação e de governança do próprio país. Porque, evidentemente, não se pode ter um movimento de turismo, de saúde e bem-estar num país, por exemplo, que onde há, enfim, ou não quero dizer que em Portugal seja exatamente isso assim, mas um país onde, evidentemente, se possa saber que há muita corrupção. Como é que se pode vir fazer turismo de saúde e bem-estar para um país onde, enfim, se lêem notícias sobre a corrupção, sobre as negociatas, sobre isto, sobre aquilo? Não se pode vender saúde quando não se tem saúde. E ter saúde, neste caso, é ter um equilíbrio perfeito entre a saúde mental da população, enfim, a população ser, como é tradicionalmente a população portuguesa, acolhedora e simpática, e não propriamente uma população irritante e irritada, que evidentemente tem que conviver também, como dizia o Camilo Castelo Branco, para o António Feliciano de Castilho, viver com vaidades que são irritantes e, sobretudo, vaidades muito irritadas. Portanto, o que eu queria dizer relativamente a isso, e do lado da Universidade de Fernando Pessoa, e concretamente também de uma entidade como a Fundação Fernando Pessoa, que é, nesta altura também, ou está também nesta altura no setor da saúde, como operadora efetiva através do seu hospital universitário, do seu hospital-escola, a preocupação nesta matéria terá de ser uma preocupação a montante e a jusante do problema. A montante são, para mim, as questões de contexto. Nós precisamos, e em Portugal, ter uma política efetiva, maior do ponto de vista educativo, para que todos os portugueses, porque esse é o destino dos pequenos países. Os pequenos países não podem impor a sua língua a ninguém. Os pequenos países devem, obviamente, aprender a língua daqueles com os quais precisamos de fazer comércio, precisamos de fazer negócio, precisamos de nos relacionarmos. E, portanto, uma política mais efetiva no que diz respeito ao conhecimento da língua inglesa. E essa é uma realidade que todos nós reconhecemos, que a escola não está efetivamente a cumprir, mas que precisava de cumprir. Nós não deveríamos permitir que alguém pudesse ter, digamos assim, acesso a uma licença de exploração do transporte público sem não passar no exame de língua inglesa de competência normal. Para que a pessoa pudesse atender todos aqueles que entram no autocarro, falando para os portugueses em português, falando para os outros que se dirigem numa língua que eles não conhecem, não lhes podem dirigir em língua portuguesa, saibam pelo menos entendê-los. Isto é um esforço que não leva muitos anos a resolver. E é um esforço que daríamos um passo enorme no upgrade do país. Passávamos a ser um país completamente diferente. Quando os nossos taxistas, os nossos choferes dos autocarros, dos transportes públicos, do metro, etc., os nossos atendedores do metro, a nossa polícia, enfim, o nosso pessoal de saúde, todo ele possa ter um conhecimento corrente da língua inglesa, o salto será enorme e o país, de facto, poderá tranquilamente entrar nesta área, como noutras áreas do negócio, tendo a certeza de que não vai defraudar expectativas a ninguém. Agora, se a dificuldade que as pessoas encontram, desde logo em se comunicar, a dificuldade que as pessoas têm em passear numa cidade que tem um aspecto limpo, um aspecto ordenado, um aspecto organizado, serem bem atendidas, a serem bem acolhidas, designadamente nos nossos estabelecimentos de ensino e nos nossos estabelecimentos de saúde, melhor dizendo, aí não haverá grandes dificuldades em podermos consolidar as nossas efetivas mais-valias para o desenvolvimento de uma área que é, de facto, uma área estratégica, para a qual Portugal tem naturais potencialidades e, consequentemente, também naturais impotências, mas não podemos, de modo algum, defraudar expectativas. A pior coisa que se pode fazer é, enfim, ouvirmos sempre aquela velha história de que enquanto namoramos, todos nós temos a preocupação de que a namorada se dê bem connosco. O pior que se pode fazer depois de chegar ao casamento é que ela no dia seguinte nos diga: antes não me dizias isso. Não? Portanto, nós devemos dizer depois aquilo que dizíamos antes. Devemos mostrar que de facto somos aquilo que efetivamente queremos fazer ver aos outros que somos. E não podemos, porque isso é fatal, quer do ponto de vista de benchmarking para o país, passar do país uma imagem que na realidade não existe. Nós precisamos de preparar o país para que essa imagem corresponda efetivamente
às infraestruturas físicas que temos de enorme qualidade, portanto, evidentemente que essas infraestruturas, as melhores, certamente que não terão grandes dificuldades, mas precisamos depois dos custos de contexto. O país tem que definitivamente perceber que ou se internacionaliza ou não se internacionaliza. E a forma de se internacionalizar é ter uma língua de comunicação que possa atender quem venha de fora aqui para o turismo de saúde e bem-estar, para o turismo de saúde, para o turismo médico, para fazer os seus negócios, para poder mesmo apenas e só passar férias. Nós precisamos, na verdade, de compreender que cada vez dependemos mais dos outros. E a dependência dos outros será menor se nós os compreendermos. Não os compreendendo, essa dependência não nos traz grandes proveitos para o desenvolvimento do nosso próprio país. Era isto que eu queria dizer. Fundamentalmente, esta questão do turismo de saúde e bem-estar, para mim, começa na escola. Começa logo pelos currícula das próprias escolas, perceberem que um país como Portugal precisa, urgentemente, de fazer com que os seus alunos das escolas básicas e das escolas secundárias passem na escola 12 anos, estudaram teoricamente inglês durante 5 anos ou 7 anos, às vezes até mais, e no final não são capazes de se exprimir em inglês. E, portanto, temos que acabar definitivamente com esta cultura do faz de conta. Uns fazem de conta que ensinam, outros fazem de conta que aprendem e depois uns fazem de conta que têm diplomas. E andamos no faz de conta e quando somos testados ou quando temos necessidade de ser confrontados com realidades através das quais teremos que manifestar o que é que valemos, aí, evidentemente, defraudarmos as expectativas das pessoas que se nos diz. Era isto que eu queria dizer, porque por aí passa o nosso bem-estar. O nosso bem-estar e a nossa saúde passa toda por um equilíbrio perfeito entre o funcionamento fisiológico, orgânico do nosso corpo, mas passa sobretudo pela nossa mente, passa pela capacidade que temos de equilibrar a mente com o corpo e, consequentemente, de sermos capazes de corresponder às expectativas que muitas vezes sobre nós próprios que criamos e, afinal de contas, depois não temos condições de as satisfazer. Muito obrigado, mais uma vez as minhas desculpas pelo atraso e, evidentemente, como lhes anunciei, não defraudei a expectativa da assistência porque lhes disse que a minha comunicação iria ser mais pobre. Muito obrigado.